Feliz e abençoada tarde, mulheres. Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para mais um encontro especial de network. Nesse friozinho, um assunto que tem tudo a ver, né, com o clima e com os nossos negócios, com a nossa vida. Hoje, a convidada especial é a Cris, da Pavio de Alma. E ela traz aí um tema bem interessante, bem gostoso aí para a gente expandir. Já vão deixando anotadas aí as perguntas que vocês têm para fazer para ela, né, no final. E o tema, o poder dos aromas, no que sentimos, no que nós pensamos e no que nós realizamos. Muito obrigada, Cris, por aceitar o convite. É uma honra aí ter você para contribuir com esse conhecimento, com seus talentos. Agora aqui eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade. Obrigada a você pelo convite e obrigada às meninas que entraram aí para assistir um pouquinho, para a gente falar um pouquinho desse tema que eu amo, que é o poder dos aromas. Vou compartilhar aqui a tela. Ah, só não estou achando onde eu compartilho. Onde eu compartilho pelo Zoom, meninas? Logo embaixo, na barra de baixo, tem o Sim, compartilhar, tem um quadradinho, que é uma é telinha um com uma quadradinho seta. verde com uma seta, né? É, É, mas não está compartilhando. deixa eu ver se sou eu. Tá liberado para compartilhar. Está Peraí. dizendo que não está disponível. Disable share. Agora fui eu que travei aqui. Aqui, ó, pronto. Agora sim. Aí. Estão vendo a tela? Tô vendo a tela do seu Canva. O slide não? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui te ajudar. E agora? Agora sim. Então vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o poder dos aromas, como que já é comprovado cientificamente que os aromas eles influenciam na nossa qualidade de vida, no nosso dia a dia, enfim. E vou trazer para vocês como que a neurociência explica as emoções que sentimos através do olfato. Então, eu convido vocês para uma experiência entre ciência, memória e boas energias. E quando eu falo desse tema, eu fico muito feliz em falar desse tema, porque ele reforça o motivo de eu ter escolhido trabalhar com os aromas. Normalmente, quando a gente trabalha os segmentos artesanais, né, eles vêm de um hobby. E eu não, eu escolhi trabalhar com os aromas. Ele não foi um hobby que nasceu para depois eu empreender. Ele já nasceu para eu empreender. E, e aí eu fico muito feliz porque eu consegui unir o aroma com uma outra paixão que é a vela, e que ela tem todo um significado, todo
um mistério aí através das velas que fica para uma outra conversa. Então, eu vou trazer para vocês como que a neurociência explica o que sentimos através do olfato. Então, eu vou começar com duas perguntas. Você já sentiu um cheiro que imediatamente te levou para a casa da sua avó, por exemplo? Ou algum perfume que fez você lembrar de uma pessoa que você não via há muito tempo, que ela nem estava presente? Com certeza, muitas de vocês vão responder que sim. E isso acontece porque o nosso cérebro ele processa os aromas de uma forma completamente diferente dos outros sentidos. O olfato, ele é o único sentido que está diretamente, que chega diretamente ao sistema límbico. De todos os outros sentidos, o olfato é o único que está ligado diretamente ao sistema límbico. E de uma forma muito resumida, o sistema límbico, ele também é conhecido como o sistema nervoso emocional, porque ele desempenha um papel muito importante na regulação das nossas emoções, nas nossas memórias, em nosso comportamento, na nossa sensação de segurança, de prazer, de felicidade. Então, a gente afirma que nós não sentimos apenas um aroma, nós podemos reviver emoções através de um aroma. E a neurociência diz que quando nós sentimos um aroma, o nosso cérebro, ele é, o nosso cérebro ele envia comandos de hormônios que ele pode regular diminuir o nosso estresse, melhorar o nosso humor, ele aumenta a sensação de conforto, ele pode despertar o foco, a atenção, ele te traz lembranças positivas, fazendo até você muitas vezes sair de um estado depressivo, por exemplo, e isso não é mágica, isso é neurociência. Isso acontece através das nossas memórias olfativas. Então, os aromas, eles têm o poder de nos levar de volta a momentos felizes, a momentos únicos, ou então auxiliar a criar novos momentos. Isso tudo por conta das nossas memórias olfativas. Aquele cheirinho que fica lá na nossa memória quando você sente um cheirinho de lavanda, um cheirinho de bolo, um cheirinho de café, um cheirinho de chuva, ele pode te transportar para outro lugar. E foi justamente isso que por conta disso que a nossa marca nasceu. A Pavio Dalma nasceu acreditando que um aroma pode sim transformar um momento. Então, quando você sente esses aromas, para onde esse cheiro te leva? O que esse cheiro desperta em você? Aqui, quando eu escolho um aroma para colocar na minha linha, eu vou justamente fazer essa pesquisa, né? Porque o que eu quero que esse cheirinho traga para as pessoas que usam os produtos. Então, eu gosto de trabalhar aromas que trazem a calma, o amor próprio, a alegria, a felicidade, relaxamento, clareza, positividade, aquele aconchego, porque nós não criamos somente aroma, nós despertamos sentimentos. A Pavio Dalma, ela foi criada, tem como missão e objetivo ir muito além do só perfumar. Cada produto que nós criamos, ele tem os princípios da aromoterapia, da cromoterapia e de boas energias. Então, quando você usa um produto da Pavio Dalma, você não está apenas perfumando o ambiente, você está sim proporcionando para si, para todos à sua volta e para o ambiente boas energias, aconchego, clareza, afeto, calma, tranquilidade, tudo que um aroma pode despertar. E aqui eu trago um pouquinho de onde usar cada um dos nossos produtos, né? Hoje nós temos na nossa linha as velas aromáticas, os difusores de varetas e os home spray. Então, as velas aromáticas, elas podem ser usadas no seu momento de pausa, de leitura, de meditação,
durante um jantar, durante o banho, é, o, no seu momento de oração também. E ela vai liberando o perfume à medida que a cera for derretendo. O difusor de varetas, ele já tem um perfume constante. Então, quando você mergulha as varetas ali no aromatizador, ele vai liberando constantemente o aroma. E ele pode ser usado em sala, escritório, lavabo. O home spray, ele é para ser utilizado numa aromatização imediata. Então, quando você borrifa o home spray, você já sente o aroma. Ele também pode ser usado em quartos, sala de visita, sala de atendimento, após limpeza, em roupas de cama, por exemplo, cortinas, almofadas, para dar aquela aromatização imediata. Mas aqui eu preciso frisar bem que a gente tem que desmistificar que para acender uma vela, para usar um home spray, precisa de um ritual. Não precisa de um ritual, tá? Acende a vela e vai fazer sua rotina do dia a dia. Acende a vela e vai fazer seu jantar. Acende a vela e vai fazer a lição com as crianças. Vai, hoje, em período de férias, acende uma vela ali no cantinho e vai brincar com as crianças. Então, não tem um momento que você precisa acender. Você que faz o momento na hora que você acende uma vela, borrifa um home spray. E aqui eu deixo para vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa experiência com a sua memória, assim. Quando vocês estiverem num lugar calmo, tranquilo, sozinhos, fechem os seus olhos, imagine que você entrou na casa de alguém muito especial e essa casa está bem aquecida, tem um bolo recém-saído do forno, um cafezinho que acabou de passar, você sente o abraço aconchegante dessa pessoa, esse ambiente ele está te trazendo paz, segurança e aconchego. Faça esse exercício e depois conta aqui para mim quem veio na sua mente e que emoções surgiram. Vocês vão ver que vai despertar uma emoção completamente diferente do que a nossa consciência consegue racionalizar. Então, seu cérebro vai acessar uma lembrança bem gostosa através do aroma, mesmo se você não estiver sentindo o aroma ali na hora, só de você imaginar que você está sentindo, você já consegue acessar essa lembrança. Olha como o aroma é poderoso. É isso que eu queria trazer um pouquinho bem rápido para vocês. E a mensagem final é que sim, os aromas eles não mudam apenas o ambiente, eles mudam a forma como nós nos sentimos dentro dele. Às vezes você está um pouquinho mais triste, se sentindo um pouquinho sozinha, você borrifa um aroma, acende uma vela, e isso já muda completamente esse sentimento que você está tendo. E isso é a missão da Pavio Dalma, é levar luz, boas energias e aconchego através dos aromas. Obrigada. Obrigada, Cris. É, eu estava, né, falando com vocês que, um pouquinho antes da gente entrar, que eu não tinha o hábito, né, de acender uma velinha, mas o home spray ele faz parte da minha casa, da minha rotina já há algum tempo. E essa semana, né? Semana não, essa quinzena, depois que eu chamei a Cris para participar, eu fiquei pensando que eu queria fazer outros home spray, porque eu vejo que os ambientes vão pedindo, né? Quando a gente entra nesse ciclo de entender como traz tranquilidade, como traz aconchego, a gente acaba entendendo que os ambientes eles vão pedindo isso, né? A gente vai se acostumando, vai se habituando e a gente vai remetendo, né, a lugares, a coisas, a situações. E agora com o frio, eu tenho acendido, né, as velhinhas. Olha aí, a Ana fez a lição de casa, ela trouxe um chá, eu vi.
Fez a lição de casa que a gente pega um chá quentinho, pega um café. Eu já tomei 8.432 cafés, então agora eu tenho que bater minha meta de água, que tá aqui intacta. Então, olha aqui o meu copinho. E, e assim, eu tenho acendido, né? E, e eu tenho notado pela vela, né? Como eu também mudei, como eu mudei nesses tempos. Eu sempre gostei de aromas mais cítricos, mais ativadores, e agora estou numa tendência para os aromas Uhum. adocicados, né? Então, e eu fui pensando sobre isso e queria perguntar para você, Cris. é, as estações da nossa vida, elas também vão exigir aromas diferentes. O que você tem para contribuir com esse assunto? Sim, as fases da vida que a gente está vivendo, ela vai mudando e vai pedindo outros tipos de aroma, né? Então, às vezes você está mais introspectiva, mais para dentro de si, você vai querer usar um aroma mais adocicado, porque ele te desperta esse acolhimento interno também. Então, as fases da vida vão mudando conforme os aromas, sim, isso influencia demais. Como é, o tempo influencia em nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu digo que eu sou movida à energia solar. Quando tá frio, Bem. eu não gosto, assim, fico quietinha. Aí eu gosto de também os aromas mais doces. Quando tá esse tempo mais ensolarado, mais fresco, que eu gosto de ir para a rua, aí eu já gosto de trazer os aromas mais cítricos, mas não é o gosto racional. Parece que o sentimento vai pedindo isso, né? Então, os aromas vão trabalhando sim de acordo com o que você está sentindo. Agora, também a gente pode mudar isso, né? Assim, a gente pode usar o aroma para mudar o nosso humor. Então, se a gente está um pouquinho mais depressiva, a gente pode sim buscar um aroma para trazer essa energia, essa vitalidade, essa alegria, como uma bergamota, como uma canela. Então, tem as duas coisas. Você pode ir trabalhando, usando os aromas com aquilo que você está sentindo, ou você pode trazer um aroma para mudar um sentimento seu. Certo, e eu vejo que essa fase, né? Eu vivo muito os temas que eu trago para vocês, especialmente porque eu repito eles muitas vezes. Então eu falo, gente, a pessoa que é mais impactada pelos assuntos, por incrível que pareça, sou eu. Porque eu repito muitas vezes, eu estudo e eu programo. Então, quando a gente falou sobre identidade, sobre quem, né, o mês passado a gente falou sobre quem nós somos, a nossa essência, a nossa raiz, quem eu precisei ser por muito tempo para ser aceita, do que eu posso me desprender para ser quem eu sou verdadeiramente, o que ainda me impede, né, de viver algumas coisas. E aí eu fui percebendo que eu fui mudando é a questão do aroma, porque foi quando, acho que foi, eu não sei quem que deixou aqui a vela para te devolver. A E Silvia. antes, hã? A A Silvia. Silvia. Aí antes, pensa, uma vela com aroma de pêssego. E eu sou muito dos cítricos, das coisas mais, né, intensas. Eu falei, gente, em outros tempos, se eu abrisse a vela, já ia me dar enxaqueca, um monte de coisa. Eu falei, gente, que... Agora, eu falei pra Cris, eu tô me coçando, que vai ser a próxima. E a que tá acesa aqui é cereja e avelã. Ou seja, eu tô nos docinhos, como eu tô muito fofa. Eu falei assim, gente, quem é essa criatura, né? E aí, esse mês, a gente falando sobre o posicionamento. Quem é você, né, de verdade? Quando as pessoas não estão te olhando, quando as pessoas não estão te julgando, quando as pessoas não estão, quando você não está se comparando, quem é você de verdade? E aí a gente traz, né, esse tema dos aromas, que traz um aconchego, que traz um lugar, né? E quando você fala sobre o exercício, na minha cabeça vieram várias coisas, porque aqui na minha casa tem dois móveis que estão aqui na sala que eles eram da minha avó.
E a hora que eu abro um deles, aquele que a cafeteira tá em cima, a hora que eu abro aquele móvel, eu nem posso guardar muitas coisas lá, porque ele tem um cheiro característico da madeira e, e de alguma coisa que minha avó colocava lá, meio perfumado. Então é um armário que, lógico, com o passar dos anos, ele tem ficado menos perfumado. Mas a hora que eu abro a porta, eu me remeto à sala da casa da minha avó e brincando no chão com as minhas irmãs, com os meus primos. Então, assim, é algo assim muito forte. E aí E é eu, gostoso ter essas lembranças, né? e é Faz muito bem para a automático gente lembrar de onde a gente veio, de quem a gente veio, né? isso. E aí e daí tem eu vi que as minhas duas meninas estavam discutindo que a Giovana tava com uma calça e a Gabriela achou que era a calça dela. Você tá com a minha calça? Ela falou, não, essa calça aqui é a avó que me deu. Cheira a calça. Pra você ver se não tem o cheiro da avó. E a Olha minha mãe só. usa um perfume faz um milhão de anos, o mesmo perfume. E realmente a gente foi cheirar a calça. E a calça, não, essa calça é da avó. A gente não tem dúvida que essa calça é dela. Porque tem o Uhum. cheirinho do guarda-roupa da minha mãe, das roupas dela, das toalhas dela. E assim, a Gi falou: não, eu ganhei ontem da avó. E é uma calça muito parecida com a da Gabriela. Então, assim, a gente tem essa âncora, né, dos aromas, a âncora de uma maneira geral. E, e é maravilhoso. Então, assim, gente, eu tô muito fofa esses meses aí, essa última, esse último bimestre, pretendo continuar, né? E algo que eu não sei se vocês viram, né? Às vezes é, as redes sociais acabam trazendo muitas coisas semelhantes, né? Porque tem as ondas, né? E tem um vídeo que está falando sobre mudar a forma, a desacelerar. Então, é uma moça que abre a porta da casa e começa a catar as coisas do chão. Ela fala: mostre para o seu corpo que você não está num estado de alerta. Então, faça devagar, né? Uhum. Então, ao invés de aqui atrás de mim tem um armário que estão as coisas que eu mais uso. Então, eu posso virar com rapidez e pegar, não preciso nem olhar porque a minha mão alcança onde estão as coisas. Mas isso aqui eu estou ativando o meu corpo para estar num estado de alerta. Só que eu percebi que com essa mudança do aroma que eu trouxe pro meu escritório aqui, para o ambiente, eu tenho feito as coisas de uma maneira mais lenta. Eu tenho desativado essa pressa, eu tenho desativado O o que em mim automático, é né? muito alto. O que em mim é muito forte. Eu sou muito fazedora, eu sou muito daqui, resolve, vamos, vamos, vamos. E eu tenho feito as coisas com mais é, leveza, inclusive mais devagar, e não está impactando no meu tempo. Isso que é o mais curioso, né? O desacelerar não significa que você não vai dar conta de fazer tudo no mesmo dia. Por quê? E a gente entra naquele lugar de que quando a gente está com pressa, a gente tem a tendência de pegar duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu faço isso, eu já resolvo aquilo. Eu vou mandar uma mensagem, mas já estou abrindo aqui o e-mail para ver se chegou alguma coisa. Então, mesmo que sejam micro tarefas que a gente dá conta de fazer mais de uma, a gente mantém a nossa reação, né? O nosso corpo num ambiente, num estado de alerta. E aí, quando você tira esse estado de alerta, você faz as coisas com mais calma. E E eu sem acho que o impactar. desacelerar, ele te traz presença, né? Então, tudo que você acaba fazendo, você faz com presença. E Com quando você presença. está no automático, você faz, às vezes você fez e nem percebeu o quanto você fez, né? Isso mesmo. Meninas, quem mais tem alguma pergunta? A Ângela ergueu a mão ali, ó. Ângela tinha. Foi. Eu, eu ergui a mão? Não tô sabendo, não. Foi sem querer, então. Desculpa.
Agora, se tiver alguma pergunta, meninas, quem tem alguma coisa para falar sobre os aromas, E a gente, impressões, a e Helenice desenvolveu, né, os aromas, ela trabalha com os aromas também. A Ana, acredito que também tem. Você trabalha também com os aromas, Ana? Não? Eu não trabalho, eu uso, né? A aromaterapia, ela é uma ferramenta minha, tipo, de cuidado. Eu não entrego profissionalmente, mas eu uso demais. Tipo, usa para si, né? nossa, muito. É a minha segunda, a minha primeira medicina hoje são os cristais, são as pedras. A minha segunda medicina é a aromaterapia. A fito tá ganhando, mas eu acho que a fito também tem muito a ver, né? Que nem esse chazinho era de hibisco com cravo e canela. Então, o cravo e a canela, eles saltam, Exala o aroma. né? Então, tipo, não deixa de ser, tá dentro desse princípio. Então, quando o professor. Eu troco figurinha com os meus clientes. Eu falo, né, compra uma velinha, traz um. Eu não sou tanto. Nada contra a lavanda, nada contra a lavanda, certo? Amamos lavanda. Mas eu acho um pouco simplista esse mercado que foca tanto na lavanda. Eu gosto, eu acho que tem tantos outros cheiros, né? Tipo, aromas que também trabalham o mesmo conceito da lavanda, de repente. De novo, nada contra a lavanda, gente, pelo amor de Deus. Não é. Mas tem tantas outras. Então, eu gosto, eu amo. A minha preferida é a rosa. Eu sou apaixonada por rosa na completude dela. Eu amo o aroma de rosa, eu acho que ele mistura muito essa questão que a Thelma falou, que é um adocicado, mas não é um adocicado, mas ele tem uma coisa. Eu sou apaixonada pela rosa flor, eu sou apaixonada pela rosa. Eu comecei a fazer agora infusão de rosa com as pétalas de rosa. Então, esse é o meu amorzinho, assim, tipo, o aroma. Eu nem sei, você tem Ah, algum produto com rosa, Cris? Ainda não. eu tava achando que era rosa, é chá branco, né? Que eu Tem Tem o acho chá ele. branco, mas ela tá falando de rosa mesmo, isso. do aroma da rosa. Isso, da rosa, do aroma da, né? Tipo, que ele tem uma coisa, a rosa damascena, a rosa mosqueta, até o óleo, assim, o óleo vegetal da rosa mosqueta, ele tem um cheiro, é muito bom. Eu gosto bastante. Enfim, é o meu aroma queridinho. O aroma da fase. Eu Aqui, acho que ó, não é nem da fase, Cris, eu acho que é o queridinho, sabe? Tipo, o da fase eu tô muito canela. O aroma da fase, tanto que, né, o canela tá reinando. Com um eu sou propósito, né? fã. Eu não acendia as minhas velhinhas porque eu que não queria estragar e agora estão todas. Eu falo assim, gente, que dó de acender. A Cris falou, que dó, o quê? Você põe outra dentro. Então, essa aqui, gente, é uma das minhas favoritas. O meu filho tirou a etiqueta, é a Eventos de outono, é a lavanda. Ventos de Outono. Gente, foi o que me trouxe pro adocicado. Agora, essa aqui, a que a Silvia deixou aqui em casa para eu devolver para a Cris. Acho que eu não vou devolver. É a de pêssego e calda. Gente, eu vou acender, eu vou apagar as outras e já conto. A Vanessa também trabalha com aromas. Bora, Vanessa. Oi, meninas, boa tarde. Eu trabalho com aromas e aromas, né? Eu trabalho com vinho que tem aromas e com aromaterapia também. Olha, Esse negócio do aroma é muito real, porque, por exemplo, até no vinho, que as pessoas têm muita dificuldade, né? Que chegam lá, os enochatos da vida, e falam: "Eu tô sentindo cheiro disso, disso, disso", e as coitadas das pessoas ficam desesperadas. E aí o que eu sempre falo para as pessoas: procura
um aroma que você conhece, né? A gente até coloca um descritor, porque, por exemplo, isso aqui lembra o talco que a minha avó usava. A gente não sabe qual o talco que a sua avó usava, mas a gente sempre tenta colocar um descritor comum para todo mundo saber que é rosas, por exemplo, mas para a pessoa, quando ela sentir aquele aroma, ela remeter aquilo, porque essa parte, o vinho tem muito isso, né? Da presença. Por isso que a gente usa o degustar, que o degustar é beber com atenção. E a atenção envolve também o olfato. É uma das principais características. Então, o aroma tá em tudo, em tudo. E eu aprendi muito com os meus pets, porque quem tem pet deve observar. O que que a gente faz com a comida? Chega o prato lá, a gente, ó, pá, 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 não sente aroma nenhum, né? Vocês já viram algum pet chegar e ir direto na comida sem sentir o cheiro antes? Não. Eles sentem o cheiro antes. Então, eu aprendi muito com os meus gatinhos nessa parte que a Thelma estava falando, de desacelerar. Porque eu odeio comer sozinha, eu trabalho na rua, então eu como sozinha o tempo todo. E eu era essa pessoa do pá, 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 para acabar rápido e ir embora. E hoje não. Eu já penso nessa parte. E vale também os aromas da comida, da bebida, do chá, do café da própria aromaterapia. Olha lá, falei num gato, ele achou que estava chamando ele, já está aqui, ó, passando. Não pode ouvir o nome dele, coitado. E então eu acho que isso faz muito sentido mesmo, até nessa parte de desacelerar, prestar um pouquinho atenção, porque os aromas eles são muito importantes, além de remeter memórias, eles também são importantes na questão de regulação emocional. Por isso que a gente também usa muito óleo essencial, e a gente fala do óleo essencial, mas um chazinho aqui, por exemplo, de hortelã, ele também tem aroma. Se eu parar e sentir esse aroma, eu também vou ter os benefícios de estar fazendo a inalação de um óleo essencial, por exemplo. E a gente não percebe isso, que o aroma, ele, além de trazer essa parte de desaceleração, de prestar atenção, de estar no presente, também traz a parte de regulação emocional, seja com um aroma ou uma própria essência, que é no caso das velas, que são essências, né, que trazem aquele aconchego, aquele conforto. Então, também deixo o convite aí, eu sou a louca do cheiro, em todos os sentidos, deixo o convite para vocês desacelerarem sempre, desde o cafezinho até o banho, né? Porque às vezes também a gente não percebe, vai lá e só toma banho. Quantos aromas tem no nosso banheiro? O do sabonete, ou até de uma velinha. Eu gosto muito de fazer isso, tomar banho só com a luz de uma velinha, exatamente para ir desligando, para falar assim, olha, tá na hora de relaxar e aproveitar esses aromas. É isso, e eu fico pensando, né, como que a gente passa a maior parte da nossa vida buscando muitas coisas. Tem uma fase da vida que a gente corre mesmo, né? E muitas estão ainda na fase de que precisa, mas não significa que a gente não pode ter um tempo para desacelerar, e os aromas trazem esse convite para a gente permanecer, né? A palavra do ano, eu falei para vocês, né, é permanecer, né? Para a gente permanecer, olhar, desfrutar, isso também é permanecer. A gente olhar em volta e se permitir, porque a vida também passa pela contemplação, né? E a contemplação é muito importante, porque a rotina pesada tira da gente a contemplação, que é o celebrar as pequenas coisas. E a gente vai entrando no piloto automático quando a gente deixa de contemplar, porque a gente deixa de celebrar. Por que que eu preciso celebrar? Hoje eu recebi uma mensagem de manhã de uma menina falando, de uma colega da igreja falando sobre o luto.
e o quanto ele foi especial para ela num momento lá que eu nem tinha visto. E aí ele estava dormindo quando eu li essa mensagem. E aí, a hora que ele acordou, ele fez, mãe, e eu fui lá, ele estava sorrindo. E todo dia ele acorda sorrindo. Eu falei, gente, eu falo assim, a pureza, né? Ele acorda sorrindo e ele acorda disposto todo dia a fazer a rotininha dele. E eu falo, onde a gente vai se perdendo? Porque a gente acorda e já fala, nossa, terça-feira, né? Que a gente, e antes eu sempre fui dessas. Até eu fiz um vídeo uns tempos desses, se vocês, acho que muitas de vocês viram no meu Instagram, eu falei assim, a vida no modo soneca. Fala muito sobre mim, que eu queria adiar o despertador, eu achava que isso era sono, mas eu queria era fugir da rotina que eu tinha, porque eu não aguentava mais, né? Então, assim, só mais um minuto, só mais um pouquinho, não era preguiça, era porque eu não queria, não aguentava mais viver aquela vida que eu estava vivendo, embolando as coisas. Então, a simplicidade, né, de você acender uma velinha, de colocar um aroma no banheiro, ou na hora que você vai tomar banho, a facilidade que a gente tem hoje, todas nós aqui que temos esse privilégio de poder ter um aromatizador, porque não é uma coisa normal, comum, é algo assim extraordinário você poder desfrutar disso, de você arrumar a sua cama e aromatizar, e você colocar um cheirinho na cortina, e de você quando arruma a cama dos seus filhos, você colocar um cheirinho lá e abençoar, né, a cama, abençoar a criança que vai dormir ali aquela noite. Então, isso eu tenho feito já há algum tempo, né? Estendo a cama das crianças e, ai, mas elas não fazem isso, fazem, mas quando eu passo por lá, eu dou uma sacudida, eu ajeito os travesseiros do jeito que eu gosto, do jeito que eu aquela coisa assim, a mãe põe a mão, muda, né? E aí você coloca lá um home spray, aí você abençoa a sua casa, abençoa a sua vida. E quando você sentir o cheirinho de café, fecha os olhos, para e fala assim, ai, que delícia, que abençoado, que bom ter essa pausa. E faz muito sentido porque você não mudou nada da sua rotina, né? Você tem que arrumar a cama dos seus filhos todo dia. Então, assim, o tempo que você perde colocando um aromazinho lá, para quando eles chegarem e eles ainda sentirem, além do ambiente arrumadinho, esse aconchego, né? E também, às vezes, no final de semana, a gente corre a semana inteira. O domingo, vamos tomar um café da manhã, acende uma vela na mesa do café da manhã. Não tem nada demais, é só ali você preparou o seu café da manhã e né, tomar com presença, assim, a gente precisa disso, e nós não nos permitimos fazer isso muitas vezes, porque a gente acha que tem que ter uma casa super arrumada, com uma mesa de café da manhã mega linda, num restaurante X, e não, é a sua mesa mesmo, com o seu pãozinho com manteiga, tá ali na presença mesmo. Isso faz muita diferença, muita diferença. Vai sim. Fale, Ivan. Eu, de novo, estou inspirada. É que você falou sobre aproveitar, né, sobre o café, e me veio uma coisa também. Para quem já trabalha, eu já trabalhei na área da saúde também. Hoje a gente tem todo o tempo do mundo, tem saúde e está sempre acelerado. A gente não para pensar que o privilégio que a gente tem de poder desfrutar de um café, de poder colocar um cheirinho, de poder ver nossos filhos crescerem, todo esse carinho, esse cuidado que a gente tem, às vezes entra muito no automático. E quando você estava falando, eu lembrei de pessoas que às vezes não podem, não sentem mais cheiro ou não podem mais comer o que quer, né? Ou que estão em alguma situação de uma cama de hospital mesmo, que depende 100% dos outros, e eram pessoas, muitas vezes como nós, que tinham toda a sua vida, tinham todos os seus cuidados, a sua rotina,
e hoje acaba dependendo de outras pessoas que às vezes acabam não fazendo esses pequenos gestos por elas. Então, quando você falou de agradecer, de abençoar, veio muito isso também, que a gente às vezes esquece um pouquinho de agradecer o privilégio que a gente tem de ter saúde. É isso mesmo, e a gente vai aprendendo, né, em grupo, vai aprendendo com as experiências. Por que que eu faço esse momento de trazer temas diversos, de para a gente conversar? Porque a gente cresce demais, a gente começa a olhar para alguns pontos da nossa vida, da nossa casa, da nossa rotina que muitas vezes vão passando despercebidos e que a gente vai deixando. E, e veja que quanto custa pouco em todos os aspectos, né? Você incorporar na sua rotina algo que faça bem. E hoje eu estava, todos os dias eu faço, né, o devocional, e hoje eu estava pensando, meditando no devocional, e falava justamente disso, é, que a mulher eu não vou saber falar exatamente o que era o versículo, mas é, é muito melhor morar em cima do telhado, num canto, do que com uma mulher reclamona. Então, e muitas vezes acho que é Provérbios. Eu vou achar e vou colocar para vocês. E ele fala justamente isso, que quando que a gente começa a reclamar, nossa, tudo eu. Não, eu já arrumei aqui, você vai sujar. E eu já lavei, eu já limpei, tô passando pano, eu tô fazendo isso. E aí eu me peguei ontem. As coisas nada é por acaso, né? E quando a gente tem uma vida intencional, as coisas chegam para dar uma corda, menina, em 5 segundos. Então, ontem eu fui para academia e eu não estava nem um pouco afim. E aí, o meu marido falou assim: Meu Deus do céu, você tá fazendo academia, cada exercício que você faz, você tá bufando, respirando, fungando. Quem é? Eu tô desconhecendo essa pessoa que você é. Eu falei: Ai, que chato, deixa ele, porque ele não sabe que eu tô aqui contrariada. Aí tava lá, filho, você pega outro aqui, top. E eu tava contrariada, não queria estar lá, assim, né? E aí eu cheguei, tomei banho, jantei, aquela rotina do dia, e hoje de manhã o devocional falando sobre isso. Eu falei, ai, obrigada. Eu preciso entender que o que é para mim, saiu apagou a luz. O que é para mim algo que eu estava me queixando, que eu não queria ter ido, e foi um ponto na minha cabeça hoje. Eu não sou uma pessoa reclamona. Mas por que que eu estava reclamando? De algo que para muitas pessoas elas não podem, não têm acesso, não podem desfrutar. Eu estava com meu marido, com meu filho, tudo bem, estava tudo em paz, cuidando da minha saúde, fazendo algo bom para mim. E ainda assim eu estava fungando lá. Ai, que, que água, amor? Nem falava com ele, ele falava, viu? Falei, por quê? Que a gente vai entrando no piloto automático e a gente quer fazer de verdade. Quem falar aqui que só quer fazer o que é necessário, não quer fazer o que quer, eu preciso passar mais tempo com você, se você, né? Eu ainda, que muitos dias, a maior parte do dia, eu quero fazer o que eu quero, não muitas vezes o que eu preciso. Tá aqui a minha garrafa de água que não me deixa mentir o que eu tomei de água do dia. Olha o que falta. Gente, eu vou fazer xixi na cama hoje, com certeza, mas eu tenho que tomar essa água. Então, por quê? Porque eu passei o dia empurrando uma coisa que é boa para mim, que é saudável para mim, que faz bem para o meu corpo, que faz bem para minha vida, que é um alimento fundamental para mim. E você já pensou que tem gente que não tem água, que vai buscar de balde até hoje? Eu estava ouvindo que a Ou que nem estatística pode é que beber, né? 80% da população não viaja nas férias. Então, se você faz uma viagem que seja por ano, para qualquer lugar, mesmo que seja
aqui perto, para Campinas, para Itu. Quem é de Itu, que venha para Indaiatuba. Uma vez, assim, entra no carro e muda de cidade. Tem gente que não faz isso nunca, que não sabe o que é desfrutar, que não sabe o que é celebrar, porque vive numa outra rotina, num outro ambiente, numa outra vida. A gente precisa sim ativar tudo isso e saber e ter consciência de que nós podemos e que nós somos privilegiadas porque nós podemos utilizar de recursos como aroma, né? Como a cromoterapia, aromaterapia, como esses momentos de contemplação para a gente verdadeiramente potencializar a nossa vida. Helenice, teve uma brecha aí com os 16 filhos dela de Estão me férias, ouvindo? ela falou, É, achei hoje aqui. Já foi metade do bolo. Você falando do bolo e eu aqui finalizando o bolo, a casa incendiada de cheiro de bolo e de café. Que delícia. Então, como eu trabalho com a massoterapia, né, e eu sempre fui apaixonada pelos aromas, né, por perfumes. E um dia minha mãe falou, né, quando você ficar grávida, aí você vai ver, você não vai querer mais tanto de perfume que você passa, realmente. Só que a gente aprende a apreciar, né, de verdade. E quando eu conheci a aromaterapia também, que é o início, né? É a primeira coisa usada numa sessão de massagem. Começa ali pela aromaterapia. Então, tipo assim, eu analiso cada cliente, né? Dependendo do estado do cliente, para que ela quer. Tem ali já um blend preparado, né? Para aquela pessoa que está fazendo o plano de emagrecer, aquela pessoa que está mais ansiosa, então aquela que quer clareza. Então é muito interessante essa parte, né? Por trazer e incrível, né? Eu fiquei apaixonada ainda mais por esses motivos de saber o poder que um aroma traz, né, para nossa vida. Tanto essa questão de afeto também, de tudo, né? Que é igual a Vanessa falou, em tudo está presente na nossa vida, num gosto. Estou aprendendo. Comecei a tomar café esses dias com canela e cravo. É muito bom, o cheiro é muito bom, o gosto é muito bom, sem contar para que serve, né? Então, eu estou bem apaixonada, fiquei apaixonada pelo meu home spray que a Cris preparou para mim, minha identidade olfativa. Tentamos copiar o blend que eu mais gosto e eu já quero outro também. E uma coisa que me chamou a atenção foi que esses dias que eu percebi que o difusor que eu uso faz barulho. Eu não tinha prestado atenção nisso. Gente, vocês estão ouvindo barulho aqui? Não? Acho que é porque eu coloquei o fone agora, deu certo. E tem até uma da bicicleta aqui. E então eu percebi, aí eu pensei, falei, nossa, falei, mais uma coisa tá me levando para as velas da Cris, porque a vela não faz barulho, né? E eu me incomodei com o barulho do difusor, né? Falei assim, nossa, olha como que esse barulho pode até estar atrapalhando, mas a gente não tinha percebido, né? Eu percebi de umas 2 semanas para cá. Mas é surreal de bom. Super indico. Obrigada. e fala um pouquinho para a gente, Cris, da identidade olfativa. Então, a identidade olfativa a gente trabalha naquilo que a sua marca pessoal ou da empresa, ela quer transmitir para as outras pessoas, né? Então, em cima disso e em cima dos seus gostos, do que você procura, né? Então, aí a gente vai, senta, faz uma anamnese, eu tento entender o que você quer passar, no caso de empresa, por exemplo, e te levo alguns aromas para escolher e a gente pode brincar com diversos aromas. O blend da Helenice foi uma coisa assim surreal, que a gente fez um blend com aromas, notas olfativas completamente diferentes, né? E ficou
maravilhoso. Inclusive, eu acabei usando o seu aroma aqui na minha casa também, porque eu gostei muito. Então é isso, a gente tenta traduzir em aroma aquilo que você, a experiência que você quer passar para o cliente. E é muito importante isso, porque é um braço do marketing, que é o marketing olfativo, para que quando a pessoa acaba sentindo esse aroma em qualquer outro lugar, não exatamente esse aroma, mas algum aroma parecido que remete ao aroma que ela sentiu, ela vai lembrar imediatamente da onde ela sentiu, de quem ela sentiu. Então, está se usando muito isso no marketing e é comprovado. E isso vem de anos, né? Algumas empresas têm um cheiro muito característico, por exemplo, melissa. Se você sente um cheiro de tutti-frutti, você não lembra do tutti-frutti, você lembra da melissa, né? L'Occitane tem um cheiro próprio, a M. Martin tem um cheiro próprio, e então isso faz muita diferença no comércio, né? Nessa questão da memória olfativa, porque o cheirinho tá lá. Não tem quem não sinta um cheirinho de tutti-frutti e não lembra da melissa, não tem como. E você comentou uma vez sobre. Eu agora não vou saber o nome técnico, talvez eu fale o perfume do papel. Perfume de papel, isso. É também um perfume, é, principalmente para você usar em agendas, na Bíblia, no seu livro de oração, no seu caderninho, né, quando você faz lei da atração, caderninho da gratidão. É um perfume que você borrifa, até para criança estudar também eu acho bem legal, assim. Você borrifa nas folhas o aroma, e conforme você vai abrindo a agenda, abrindo o livro, a agenda, o caderno, você vai sentindo esse aroma perfumado, né? Então, assim, você vai usando o seu livro, o seu caderno, e em algum momento você sente esse aroma. Te dá até vontade de continuar lendo mais um livro, mais estudando. Eu, na minha agenda, tenho. E outro dia eu fui fazer uma reunião com uma cliente de identidade olfativa. A hora que eu abri a agenda para anotar, ela mesma sentiu o aroma. Ela falou: Mas de onde está vindo? Eu não tinha pego nenhum aroma ainda. Eu estava só anotando a nossa conversa. Aí eu falei: Da minha agenda. Ela: Nossa, que delícia. Então, até ela sentiu o aroma e ela se sentiu muito mais confortável ali na nossa conversa. Olha como é interessante isso. Então, o perfume de papel vem aí para também ajudar a gente a estar tá presente naquilo que a gente está fazendo, porque tem um aroma gostosinho, tem um perfume, faz com que esse momento ainda fique muito mais gostoso. Você desenvolve também. Você tem esse tipo de aroma, Tenho. Eu porque é ainda não diferente, consegui. né? O que eu procuro trazer? Eu tenho um aroma adocicado, que é justamente para esses momentos de oração, esses nossos caderninhos da gratidão. Então, ele é um aroma mais adocicado. Tem um aroma mais levinho, que é justamente para se você faz reuniões, para colocar na agenda tal. Então, eu tenho essas duas linhas, esse mais docinho e esse mais fresco, que eu chamo, né? Que é um aroma que traz uma amplitude, assim. Então, eu tenho esses dois perfumes. Quero conhecer. Eu não consegui ainda, por incrível que pareça, divulgá-los, mas porque na verdade, assim, eu testei ele há pouco tempo, que foi coisa da minha agenda, e então eu estou usando bastante, e agora eu preciso começar a divulgação dele, que eu ainda não divulguei. E dá para a gente brincar de N coisas, por exemplo, o home spray eu tenho utilizado no meu carro, eu tenho borrifado no carpete do carro, por exemplo. Então, quando eu entro no carro, tá aquele cheirinho gostoso para uma viagem, para a gente trabalhar. Então, eu tenho utilizado em vários lugares os perfumes, né? Esse home spray tenho utilizado no carro, por exemplo. Perfeito. Dani, Oi, meninas, boa tarde. Queria agradecer pelo conteúdo, achei maravilhoso, Cris.
e me Obrigada. trouxe duas reflexões assim que eu preciso aplicar no meu dia a dia, que é essa questão de acelerar, a gente realmente tem uma vida muito corrida e eu faço muito isso de na correria do dia a dia, né? Fazer muitas coisas sem, com pressa, né? E principalmente quem tem filho, a gente sabe como é difícil, que ainda tem mais a rotina dos filhos para organizar. E eu não tenho rede de apoio, minha rede de apoio é o meu marido, então a gente tem que intercalar. E as minhas filhas tiveram uma diferença de idade muito grande. Então, assim, eu por muito tempo fiquei à disposição delas. Então, eu não tinha esse tempo para mim de olhar o que eu quero, o que eu gosto, de relaxar. Então, agora que a minha filha mais velha, né, já está numa idade boa e, inclusive, pode me ajudar com a pequena, que eu estou conseguindo voltar a ter hábitos que antes eu não tinha. Esses dias até questão de cheiro, essas coisas. Eu experimentei o café com canela, eu achei maravilhoso. Agora eu só tomo café com canela. Então, assim, uma coisa pequena, uma coisa simples que a gente pode colocar no dia a dia, a gente acaba não fazendo, não olhando para si, não cuidando. E é tão gostoso, a gente se sente tão é, feliz, relaxada, quando a gente consegue ter um momento assim. E é uma coisa que eu não tenho feito muito por mim, que eu tenho sentido essa necessidade de fazer, não só para desacelerar, mas eu achei gostoso, achei interessante também que vocês falaram do momento de relaxar no banho, de ter aquele momento mais tranquilo, tudo, que é uma coisa que eu também não faço, mas senti necessidade de fazer para ter esse autocuidado comigo mesma, né? Que eu tenho sentido muito essa necessidade agora que as minhas filhas estão crescendo e que eu deixei de fazer por muito tempo. Então, assim, para mim, esse autocuidado tá sendo importante, assim. Então, eu preciso começar a olhar para isso. É um caminho sem volta, Dani. É um caminho sem É. volta. Porque às vezes eu vou tomar banho e vou levando a minha velhinha, né? Que agora é de estimação, já vou levando. Gente, maravilhosa essa de pêssego em calda, super recomendo. Gente, maravilha! Agora eu tô em dúvida, já tenho os meus vários aromas favoritos. Tudo docinho. Então, Dani vai ficar fofa também. Vai Eu sair só da tenho ativação e vai ficar fofa. Só tem um problema, eu não sou muito acostumada com perfume doce, me dá dor de cabeça. Eu gosto mais do perfume mais cítrico, mais. Não sei, talvez seja o momento, que nem você falou, e Calma. ir adaptando. E aí, às vezes eu vou indo, levando. E o Guto presta atenção em tudo, né? Criança pequena, a gente tem o olhinho em toda a cabeça inteira, né? E aí ele fala: Ai, mãe, eu quero tomar um banho relaxante. Daí vou eu acender uma velinha para ele tomar um banho relaxante também. Então, ele fica lá na fase de lavar o banheiro, box, né? Fica lavando com shampoo, um terror. E assim vamos. E assim, é um caminho sem volta. E são coisas pequenas, Dani, que não vão tirar você do seu foco da rotina. E é um convite, né? Os aromas são um convite para a gente desacelerar. E E se é a gente maravilhoso. conseguir introduzir isso na nossa rotina do dia a dia, a gente vai ensinar as crianças a serem mais presentes, né? Elas não precisam aprender isso igual a gente está aprendendo depois de adulto. A gente pode ensiná-las com o nosso exemplo, né? Então, assim, é importante também. Então, tá fazendo a lição de casa, borrifa um aroma. Ai, filha, olha aqui, ó, vou borrifar um aroma, vou acender uma velhinha para te ajudar na concentração. Vai brincando com essas coisas. E porque aí elas também vão percebendo que a lição de casa não é ruim, é gostoso fazer a lição de casa porque tem um aroma gostosinho. A gente tem que ir introduzindo os aromas na nossa rotina. Não precisa ter um momento especial para fazer. É ao contrário, a gente faz com que o momento fique especial por causa deles. Certeza. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Acho que é isso, então, né?
a gente continua conversando no grupo, trocando sugestões e ideias para a gente ter esses momentos de pausa. A Cris está em todos os grupos, então vocês têm acesso, ela está nos 3 grupos aí da rede, vocês têm acesso a Uhum. ela e para sentarem, bater um papo, falarem sobre a identidade olfativa da sua casa, não só do seu negócio, né? A Para sua sua marca casa pessoal, ter um cheirinho especial. Já quero esses perfume perfumes de papel. de papel, porque eu quero. Tenho aqui a minha biblioteca inteira para ficar cheirosa. Gosto muito de livro e os cadernos são. Eu sempre falo, né? Eu até contei para vocês, até o chat GPT, eu falo assim: Oi, chat, bom dia. O chat fala: Já estou aqui com o meu papel, o meu caderno, a minha caneta e meu café. Eu falo, chat, não fica zoando com a minha cara, não. Então, eu sou a pessoa do caderno, eu falo: Pega aí seu caderno, sua caneta, bora anotar, bora fazer o exercício. E aí, a Helenice já aderiu a um caderno, gente, como essa menina escreveu a vida inteira dela em 2 dias, fiquei apavorada. Falei, Helenice, calma, porque o caderno é um caminho sem volta, e eu acredito que esse lugar da gente sentar e responder as perguntas, de analisar, né, ali, você com você mesma, as estações que você está vivendo, e ainda com o arominha que vai dar um tchan fantástico. Então, vocês aí têm o contato da Cris. Quem não achar ela no grupo por algum motivo, me chama e eu já encaminho, tá? E quero agradecer Olha, você Cris, mais uma só vez, faltava Cris. o aroma agora para lacrar o caderno. Pois é. Aderir fez o caderno. Então, Então, eu vou para pronto, um de 15 terá. matérias. O caderno da Helenice é desse tamanho, assim, ó. É um caderno de 15 Não, eu matérias. comecei O com um, meu, agora fiquei já tô até com com vergonha dois, do meu daquele de pequeno. caderno normal. O da Eu Helenice. peguei das crianças, Hã? eu peguei os cadernos que as crianças ganhou da escola, cheio de caderno aqui, aqueles cadernos de 4 matérias, mas eu já peguei dois. Olha Caramba! lá. É, mas assim, né? Eu tô indo devagar, devagar e sempre. É, que a Faltava um Helenice cheirinho, né, Cris? decidiu. Ela decidiu que ela vai pôr limpo aí a vida e vai. Já Anotar. tá, né, Pega seu Helenice? caderno. Isso aí, trazendo as reflexões. O Então, o que caderno, faltava? eu acho que o caderno é uma conversa com você mesmo, né? É, Às vezes a tava gente fala faltando isso. sozinha, às vezes a gente fala com o caderno. E essa semana, É, ô, Thelma, comecei os exercícios no YouTube. Ai, ah, Jesus. e É assim alguma coisa que vamos. estava faltando também. Eu subi na balança, eu assustei. E vamos. Cuidar do que é mais precioso, que somos nós. Lembra? Acima de tudo, Deus, porque Ele que é o que governa. Depois somos nós. Porque se você, Amém. eu abaixo de Deus, sou eu, realmente. Sou eu, porque se eu estou bem, tudo a minha vida, a minha volta flui. Depois, a nossa família. Por quê? Porque se eu não estou bem, meus filhos não estão. Se eu não estou bem, meu relacionamento não está. Se eu não estou bem, a minha casa não tem ordem. E nem eu consigo ficar bem comigo. E aí, depois, todas as outras coisas. E o empreender está em todas as outras coisas. Então, para a gente chegar no empreender, a gente precisa cuidar de quem? Da gente. Não negociar o que é precioso para nós, que é a nossa casa, para a gente conseguir fluir nas demais coisas. E a gente tem ferramenta, mecanismo, estratégias e pessoas, né, dentro da rede que podem contribuir em todas as áreas conosco. Que acho que isso que é o mais lindo, o mais forte, é a gente ter pessoas que estão aí em diversos segmentos e que a gente pode acessar, né? Para tomar um café, para conversar, para expandir a mente, para entender e também para fazer negócios, parcerias e construir amizades que a gente vai levar aí ao longo da vida. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Vou deixar salvo no YouTube e vou deixar o link no grupo
tá bom? Se vocês quiserem compartilhar aí, cutuca uma amiga e fala assim, ó, você precisa assistir, porque foi bom, e no próximo você precisa participar. Agora a gente tem as nossas mesas que vão funcionar uma na segunda semana do mês, eu acho que em agosto eu já tenho as datas, que é um lugar para você vir, bater papo, tomar café, conversar, ter um tempo de qualidade e também convidar pessoas que você queira trazer. Ah, mas eu não tenho certeza se essa pessoa quer participar, não tem problema. Ela pode vir, sentar na mesa, ter um tempo de qualidade, conhecer pessoas novas e depois ela toma a decisão conforme ela quiser. Ninguém vai ficar, né, no pé dela para nada, mas é um tempo para a gente compartilhar e ter aí, né, um momento de leveza. A Helenice veio, né, Helenice, na última mesa. Foi bom, né? Foi bom, ela amou, ela falou que se sentiu muito bem aí e que mexeu bastante com o emocional dela. Ela estava até chorando, a gente não percebeu. A A Helenice Adriana. Ô, Thelma, trouxe então a uma. mesa, ela continua caso eu queira participar, mas não tenha convidado para levar naquele dia, eu posso participar normal. Pode, pode, Estava pode sentindo sim. falta. Foi muito bom. Foi Foi muito bem bom que é dar legal, aquela recapitulada, né, em tudo. porque a Assim, mesa vai ser um lugar onde a gente vai conversar sobre o começo de tudo, né? Não tem um tema específico, as pessoas se apresentam, falam dos desafios, eu trouxe uma dinâmica e foi bem legal. Né? Vieram duas convidadas, tinham cinco convidadas, mas elas vão escapando, né, ao longo dos dias. E aí a Elinice passou a capturar uma e a Fernanda passou a capturar outra e elas vieram porque elas, né, foram capturadas. Mas algumas é assim mesmo, né? Então, se você não tiver alguém para trazer, pode vir você mesma para participar, para bater papo, para conhecer gente nova. E vai estar, vou já colocar para vocês já no calendário oficial, tá bom? Vai Oba. ser em semana alternada. Eu já até vou falar qual é a data, que aí já fica certa aí a data de agosto, dia 4 e 5 nos horários que nós estamos habituados, dia 4 à noite e 5 de manhã e à tarde. Tem turma de manhã e turma à tarde. Eu vou fazer, eu pego, né, a inscrição para a gente não ter superlotação. Mas também se tiver, a gente vai Mas puxando as vai ter de cadeiras da manhã casa também? de manhã, à tarde e à noite. Então, dia 3 de noite ou dia 4 já já perdi aqui o que eu quatro, falei. Terça-feira, dia dia quatro, 4. sim. Terça-feira, dia 4 é de noite. E dia Tá. 5 de manhã e dia 5 à tarde, nos mesmos horários que vocês estão acostumados ao horário da mentoria. As três opções. Posso ir nos três? Pode. Pode vir. Já fica para o almoço. Combinado? Então, muito obrigada. Ótimo fim de tarde. E bora, que agora tá chegando aí o fim do dia. Tá chegando a hora de Ai, não relaxar, sei. Sim. certo? Muito obrigada, meninas, pela participação, por essa troca, por essa conversa. E quando tiverem mais assuntos para a gente compartilhar, estou à disposição. É isso aí. Bora, meninas. Um beijo. Deus abençoe Tchau. grandemente. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.